A quinta questão, ela exige um pouco de raciocínio, né? Ela diz assim: determine a medida da área de um triângulo isósceles cujo perímetro é 36. Então a gente sabe que o perímetro desse triângulo é 36, somado os três lados dele vai dar 36, né? E cuja medida relativa da base, né? Ou seja, a altura aqui, né? Em relação à base são 12 centímetros, 12 metros, como está colocado aqui, né? Então, como a gente não sabe quem são os lados e o triângulo é isósceles, ele tem dois lados iguais e dois lados diferentes, né? Então, eu vou dizer que os dois lados iguais são x, né? E aqui, para mim poder fazer o cálculo, como eu vou dividir ele em duas partes, cada altura, eu vou dizer que cada lado desse aqui é y, né? Porque essas medidas aqui são diferentes, mas esse lado aqui vai ser igual a esse, né? Como se fosse 2y aqui a medida dessa base, né? A gente vai ter como se fosse 2y aqui, certo? Eu tenho 2y. Então, o que que a gente pode fazer aí? Primeiramente, como ele é isósceles, essa medida não é igual às outras, então a gente sabe o seguinte, que se a gente somar esses dois x que a gente tem aí, né, que são os lados dele, mais os dois y, isso, né, se a gente fizesse isso, né, soubesse a soma de todos os lados dele aqui, né, dois lados x com esses dois lados y, essa medida aqui toda daria 36. Então, o que que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode simplificar, né? Tudo por 2. Se a gente simplificar por 2, né? Que por 2 dá x. Então vamos fazer assim, né? Vamos fazer uma divisãozinha para não ter que simplificar para dizer que fica errado, né? Então a gente poderia simplesmente deixar assim, 2x. É porque aqui a gente poderia, vamos supor, pegar o fator comum daqui, ó. O fator comum daqui seria 2, né? Aí lembra, 2 por 2 restaria x, mais 2 por 2 restaria y, né? Que isso seria igual a 36. Então a gente teria o quê? X mais y aqui desse lado. Esse x mais y são as letras, né? Esse aqui seria igual a 36. Aí lembra, aquele 2 lá que multiplica as duas letras vem para cá dividindo. E esse nosso x mais y, a gente pode dizer que ele vai ser igual a 18, né? Que 36 por 2 vai dar 18, certo? Onde aí a gente pode isolar uma letra para a gente poder fazer o cálculo, né? No caso aí a gente pode isolar o x ou isolar o y, né? Para poder encontrar o valor. Né? A gente pode até fazer assim, né? Dizer bem aqui que o lado x, cada lado x daquele ali do triângulo vale 18 menos y, né? Para a gente poder até ter uma basinha para poder iniciar alguma coisa, né? Para calcular. Porque se a gente fizer assim, né? A gente iguala todas as letras, né? Cada lado x isso aqui é 18 menos y, ficam todas y, a gente consegue fazer um cálculo, né? Então, se eu disser que aqui é 18 menos y, ou se eu disser que aqui, separar o y e dizer que é 18 menos x, tanto faz um lado ou outro, né? A gente poderia aqui para descobrir, né? Um dos lados do triângulo aqui fica tipo um triângulo do teorema de Pitágoras, né? Onde a gente teria o a ao quadrado, que a gente tem um triângulo retângulo ali, né? Se a gente pegar a metade dela, o a ao quadrado igual a b ao quadrado mais o c ao quadrado. A gente poderia aplicar isso aqui, né? Ó, viu? Para poder fazer o cálculo. Onde o a seria a hipotenusa, que seria o x, né? O b e o c seria qualquer um dos catetos. A gente pode dizer que o b é o 12, né? Que ficaria o 12 ao quadrado. E o c seria o y, que ficaria o y ao quadrado. Esquecendo de botar aqui o quadrado no x, né? Aí lembra, esse x a gente vai trocar ele por 18 menos y. Então vai ficar aqui, né? Ó, 18 menos y. 18 menos y, aqui tudo ao quadrado. Né? Resolvendo aqui do outro lado, a gente teria 144. Né? E o y ao quadrado ficaria o y ao quadrado.
não tem o que fazer. Aqui, né, a gente não poderia só jogar tudo aqui para o outro lado, né, e resolver, porque voltaria para a mesma coisa, voltaria para o mesmo 12, para o mesmo y, né, se a gente fosse tentar fazer, né, que a gente até pode ver como é que fica. Aí lembrem lá que aqui a gente teria que aplicar a regra de produto notável, né, a gente teria o que? O quadrado do primeiro menos, né, duas vezes o primeiro que é o 18, vezes o segundo que é o y, né? Mais o segundo ao quadrado, né? Mais o quadrado do segundo. Isso igual ao 144 mais o y ao quadrado. Aí a gente pode juntar agora tudo no primeiro termo, como se fosse resolver uma equação de primeiro grau, né? 18 vezes 18 vai dar 324, né? 324. 2 vezes 18 dá 36. A gente vai ter 36y aqui, né? Mais o y ao quadrado. Que a gente já pode até trazer para cá, né? Ali é mais y, a gente vai trazer para cá menos y ao quadrado. É mais 144, a gente pode trazer para cá menos 144, né? E aí, chegando ao ponto de tentar ser uma equação, a gente deixaria zero do outro lado, né? Que no final não vai virar uma equação de segundo grau, porque os y aqui vão se cancelar, ó, né? Eles acabaram se cancelando. Então, nesse caso aqui, para finalizar, a gente teria que acabar deixando assim, né? Ó, menos 36, menos 36, 36y, que é quem tem a letra, né, onde está a variável, onde a gente teria aí o 324 menos, né, o 144, seria uma continha de subtrair aqui, né, a gente iria diminuir um do outro, onde 4 menos 4 ficaria 0, a gente pediria emprestado ficaria 12, 12 menos 4 ficaria 8, aqui ficou 2, 2 menos 1 ficaria 1, daria 180, né? No caso, ficaria negativo, né? Porque a gente passaria a diminuir os dois, que era o sinal do maior, viria para cá menos, né? Se não estiver dando para entender, eu posso fazer aqui normalzinho, depois só jogar para o outro lado, tipo assim, ó. Vamos lá. Ficou 36, subtraindo o 324 é menos o 144, né? Então aqui ficaria mais, porque é o sinal do maior. Então 4 menos 4 aqui ficaria 0, como a gente tinha colocado. Pediria emprestado aqui fica 12 menos 4 ficaria 8. E aqui ficou 2, 2 menos 1 ficaria 1, que era o 180. Isso igual a 0, né? Então como a gente tem um termo aqui que a gente vai isolar, que é o y, então a gente vai deixar aqui, né? Menos 36y. Vamos jogar o 180 para o outro lado, né? Porque desse lado vai ficar só a letra, então vai passar para o outro lado menos 180. Menos 180. Entendeu? Aí aqui, deixa eu apagar aqui para a gente poder continuar. Então essa é a questão 5, né? Então lembra que aqui a gente faria dessa forma, né? 2x mais 2y igual a 36, porque um lado aqui, né? Como um lado é diferente, a gente botou y para ele. Que a gente pode isolar, né? Tirar o fator comum aqui dos dois termos, que é 2. Então 2 por 2 sobraria x, 2 por 2 sobraria y, né? E aí, como aqui são as incógnitas, né? Então esse lado fica o x mais y, o 2 vai para o outro lado dividindo, que ficaria o 18. Então a gente poderia dizer que o x seria igual a 18 menos y, né? Então, como a gente viu lá, que aqui fica um teorema de Pitágoras, porque a gente tem aqui um triângulo equilátero, a gente pode usar a formulazinha do a ao quadrado, b ao quadrado mais c ao quadrado, né? Onde o nosso a aqui vai ser o x, que é a hipotenusa,
O B, né, é qualquer um dos catetos, ou seja, pode ser o 12, pode ser o Y, né, como a gente colocou aqui, o B e o C. Então aqui, esse x a gente vai trocar pelo valor que nós encontramos, que é o x menos o 18, x igual a 18 menos y. Isso vai ficar ao quadrado, né, porque o x fica ao quadrado. O 12 ao quadrado dá 144, o y ao quadrado. Então lembra que aqui a gente não pode resolver direto, porque a gente tem um produto notável. Então vai ficar aquela situaçãozinha, né? O quadrado do primeiro, menos 2 vezes o 18, que é o primeiro, vezes o segundo, que é o y, mais o y ao quadrado. Ou seja, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso igual a 144 mais o y ao quadrado. Então resolvendo aqui, né? 18 vezes 18 dá 324. Menos 2 vezes 18 dá 36. 36 vezes y, 36y. Mais o y ao quadrado, que é igual... Aí nesse caso aqui a gente pode trazer logo, né? Mais y ao quadrado, então do outro lado tinha um mais y ali, ó, que a gente traz para cá, vem menos y. Então mais y ao quadrado com menos y ao quadrado, né? Eu posso cancelar um pelo outro. O 144 vem aqui para o outro lado da igualdade também, lá ele é mais, para cá ele vem menos, ficou zero do outro lado. Então aqui vai ficar, né? O 36y, que é a nossa variável que a gente tem, né? O 36y, certo? Aí aqui o que a gente faz? Pega o 324, que é um número normal, né? Um número inteiro normal, e divide e diminui do 144. Então 324 menos 144 dá 180. Então agora, né, deixando só letra de um lado e jogando o 180 para o outro, porque vai ficar, né, letra e número separado. Então a gente tem menos 36y, que aqui é mais 180, que vai para o outro lado, menos 180. Então o y vai ficar igual ao menos 180 dividido pelo menos 36. Então menos com menos dá mais, e 180 dividido para 36 dá 5. Então a gente descobre que esse y aqui vale 5. Aí lá, como o nosso triângulo, né, ele não é equilátero, é um isósceles, esse lado é diferente, a gente pode usar a fórmula comum, né? A área do triângulo. Base vezes a altura dividido por 2. Então a gente sabe que a base aqui é 2y, vezes a altura que é 12, dividido por 2. Então esse y a gente descobriu o valor dele, então a gente troca aqui, né? O y vale 5. Então 2 vezes 5 vezes o 12. Aí 2 vezes 5 vai dar 10, 10 vezes 12 dá 120, 120 dividido para 2, a área do triângulo vai dar 60, viu? E aí finaliza a quinta questão, né? Para a gente poder fazer as demais. Então a questão de 6 diz assim, a medida da área de um triângulo, de um retângulo isósceles, então se ele é isósceles, a gente pode fazer igual a gente fez ainda agora, né? Só que lembra que ele tem que ser um triângulo retângulo. Eu vou dizer que aqui é x, e aqui é x, que eu posso dizer que essas duas medidas são do mesmo tamanho, né? E a medida y lá sempre vai ser diferente, vai ser um pouco maior, né? Então aqui a gente pode sair calculando da seguinte forma, né? A gente sabe que a área já está especificada, diz que a área é igual a 8 centímetros, né? Então, como o nosso triângulo é isósceles, a gente pode usar a formulazinha, né? A área desse triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. Mas quem é essa área? Está na pergunta, é 8, né? Desse nosso triângulo, né? Quem é a base? Ora, se a gente pode calcular aqui como a base, a gente vai dizer que uma base é x. Quem é a altura, né? Ora, é o outro lado do x lá, ó, outro x, né? Então, tanto a base como a altura aqui ficou sendo x, ó, isso dividido por 2, né? Então, a gente fazendo lá, 8 é igual x vezes x vai dar x ao quadrado, né? X ao quadrado, e isso dividido por 2. Então, agora a gente inverte os termos de posição, né, por causa da variável, então eu vou dizer, ou então multiplica em forma de x, né? Vamos fazer a multiplicaçãozinha em forma de x, que só se torna até mais fácil, né? Tipo, aqui, né? X ao quadrado vezes 1, né? Que lembra que aqui você considera como 1, né? Então, x ao quadrado vezes 1 é x ao quadrado. X ao quadrado é igual
8 vezes 2, 16. Aí lembra, quadrado de um lado vira raiz quadrada do outro. Então, o quadrado ali do x vai virar raiz quadrada de 16. Então, nós vamos descobrir que o valor do x ali é igual a 4, né? Então, se a gente souber agora o valor do x, a gente pode ir para calcular o valor do y. Então, a gente sabe que aqui é 4 e aqui também é 4. Então, o que a gente pode fazer agora? Calcular o teorema de Pitágoras. Deixa eu ver se ele vai caber aqui, né? Então, a gente tem ó, o a ao quadrado, que é igual ao b ao quadrado, mais o c ao quadrado. Então, o nosso a é hipotenusa, a nossa hipotenusa vai ser o y. Os nossos catetos são iguais, é 4 e 4. Então, nós vamos ter 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que é x e x, né? Então, 4 vezes 4 vai dar 16. 4 vezes 4 vai dar 16. Então, aqui a gente vai ter a raiz quadrada, né? Quadrado de um lado vira a raiz quadrada do outro. E 16 mais 16 vai dar 32. Aí você vai lá e fatora, né? Porque terminou dando um radical, fatora lá o 32. Então, fatorando aqui esse 32, vou colocar ele bem aqui de um ladinho aqui para fatorar, né? A gente vai ter aí uns 2 repetidos umas 5 vezes, né? Vai dar por 2, que vai ficar 16. Dá por 2, que vai ficar 8. Por 2, que vai ficar 4. Por 2, que fica 2. E por 2, que fica 1, né? Então lembra, como a nossa raiz é quadrada, vamos juntar eles aqui de 2 em 2, né? Então a gente vai ter ó, o 2 repetido aqui ó, 2 vezes e vai sobrar um 2, né? Então vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes um 2 sozinho. Vezes um 2. Aí a gente sabe, né, que esses que tem o expoente igual a isso aqui, eles vão para fora. Então vai para fora quem? O 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. E dentro da raiz vai sobrar aquele 2 sozinho que ficou ali que não tinha que cancelar, né? Então o nosso y vale 4 raiz de 2. Então se é para a gente fazer o perímetro, o que é o perímetro? É a soma dos lados. Então a gente tem a soma do x mais o x mais o y. Né? Então a gente já sabe que o x vale 4, onde 4 mais 4, quando você for somar, vai dar 8. E o y finalizou como sendo 4 raiz de 2. Né? O y finalizou como sendo 4 raiz de 2. 4 raiz de 2. Então aí para finalizar, né, o perímetro, a gente vai ter aí perímetro igual 4 mais 4, 8, né, que eu posso somar esses dois, mas eu não posso somar com o outro por causa da raiz. Então vamos repetir aqui, né? 4 raiz de 2. Então esse é o perímetro do triângulo. 8 mais 4 raiz de 2, né? É o perímetro do triângulo da sexta questão. Então vamos para a sétima. A sétima diz assim: calcule a medida da área da superfície da figura a seguir, né? Não é tão complicado. A gente tem um retângulo, né? Se a gente for fazer aqui, ó, a área dessa figura toda, seria como se a gente tivesse assim. Deixa eu tentar mostrar aqui, né? Eu tenho a área dela, seria tipo a área do retângulo, que a área do retângulo é a base vezes a altura, né? Essa área do retângulo, nós vamos somar com a área de dois triângulos, porque a gente tem dois triângulos aqui, ó, viu? Dois triângulos. Como é que vai ficar a área desse triângulo? Como a gente tem dois triângulos, a gente vai multiplicar por 2, né? A gente vai fazer a multiplicação dele por 2. E a fórmula dele é a mesma coisa, né? É a base vezes a altura dividido por 2. Viu? Seria a fórmula deles. Ah,
Como é que eu vou calcular a altura dele? Lembra, ó, a altura do triângulo é a altura da base até você chegar lá na altura dele lá, ó, né? Então não importa se o triângulo esteja torto, né? Mas é sempre a base vezes a altura. Então se aqui é 5, aí aqui é o ponto médio, a altura de cada triângulo desse é 2,5, né? Então fica fácil a gente fazer o cálculo. Então vamos lá, do retângulo, a gente tem uma base 2 vezes uma altura que é 5, né? Mais, aí vamos por dois triângulos, vamos lá. Duas vezes os triângulos, a base de cada um desses triângulos são iguais, por isso que a gente multiplicou por 2, né? Porque os dois são iguais. A base deles são 2 e a base de cada um é 2,5, né? São iguais, 2,5. A altura, desculpa, a altura vai ser 2,5, porque é a metade de 5, né? E isso aqui a gente vai dividir por 2, viu? Então lembra que a altura de cada um aqui é o ponto médio, né? Que é 2,5 aqui, que é a altura do retângulo. Então agora pronto, né? É só finalizar o cálculo. Então o que que a gente pode fazer aqui, ó? A nossa área, nós vamos ter aqui 2 vezes 5, 10, né? Mais, não vou nem cancelar aqui no momento, né? Vou fazer logo direto aqui, né? Mas a gente pode cancelar um 2 desse por um 2, né? Tipo, ó, como bem aqui é multiplicação, a gente pode, né, simplificar um pelo outro aqui, ó. Aí vai sobrar duas vezes o duas vezes o 2,5, que vai dar 5, né? Que daria 5. E aí a área final da figura ficaria sendo o 5 mais 10, que seria 15 centímetros quadrados, seria a área da figura toda, né? É a área da figura toda, certo? Viu? Então, simples assim, né? A gente pensa que é complicado, mas não é, porque por mais que o triângulo esteja torto, a regra é bem clara, né? É da base até a altura dele. Então a gente iria fazer assim, né? Então, como aqui é o ponto médio, nesse ponto médio aqui a gente teria os 2,5 de altura para cada triângulo, né? Então ficaria 2 por 2,5 cada um. Por isso que a gente multiplicou por 2 ali. Então vamos lá para a última questão. Última ou é a penúltima, não sei, né? Então aqui, né? Ele pede para a gente calcular as medidas das áreas dos triângulos colocados aqui, né? Só que as medidas aqui em letras, porque não tem valores. Então aqui o que a gente poderia ter aqui, ó, em relação ao AD, em relação à altura, né? Então a gente poderia dizer o seguinte, que a gente teria AD vezes a altura dividido por 2, né? Seria uma forma de expressar a forma do cálculo do triângulo, né? A base vezes a altura dividido por 2. Para todas elas nós vamos fazer isso, né? Aqui o AE, a mesma coisa, né? O AE vezes a altura dividido por 2, viu? Lá na outra letrinha aqui embaixo, no AFC, nós vamos fazer do mesmo jeito, né? O AF vezes a altura dividido por 2. E aqui da mesma forma, né? Nós vamos colocar aí o AB vezes a altura dividido por 2. É o que está sendo pedido em cada um, né? Só que aí a gente tem que imaginar o seguinte, que essa base, né, que é a base que foi dada para o triângulo, ela está dividida em 4 partes, em todos os casos, né? Então, em alguns casos, nós vamos ter duas alturas para uma mesma figura, e aí vai indo, né? Então, nesse caso aqui, ó, para nossa primeira figura, a gente vai ter tipo a base dividida para 4, né? Que são as 4 letras, A, B, C, D, né? Então, a gente tem 4 espaços aqui, vezes a altura, né? Que a altura é isso aqui, né? Então, a gente está pegando a base, o que tem de divisão da base aqui embaixo, né? Quando a gente for multiplicar, a gente vai ter B vezes H, que é BH, e 4 vezes 2 seria 8. Seria uma projeção do cálculo da área dessa figura, né? De A para E, aí a gente já não teria mais as 4, né? A gente só teria
A gente teria 4 dividido para 2, que ficaria 2, né? São 4 bases, né? São 4 espaços. Só que o espaço de A para E aqui são 2, então se a gente for dividir, né, o 4 para 2, vai dar 2. Então vai ficar a base sobre 2, vezes a altura sobre 2, onde a gente vai ter aí, né? B vezes o H dá o BH. E embaixo, 2 vezes 2 agora só vai dar 4. Seria a projeção lá da área do espaço AEC, né? Aqui, da mesma forma, né? Ficaria o B, é o AF, né? De A até F. A gente teria aqui, né? 4 alturas, né? 4 linhas das alturas. Então, da mesma coisa, a gente teria aqui o B sobre 4, né? Só que nesse caso aqui, né? A gente tem 3 espaços aqui no meio aqui, né? Ó, 3 espaços de altura. Então a gente teria aqui o 3B, né? Representando aqui essas linhas. Eu teria um 3B. Então 3B vezes 3B a quarta vezes a altura dividido por 2, né? Então aqui agora ficaria 3BH. E embaixo a gente teria 4 vezes 2, né? 4 vezes 2 aqui também ficaria 8. A última aqui ficou apertada, eu vou tentar descê-la mais aqui para baixo um pouquinho, né? Para não ficar tão apertada aqui. Misturar tanto ali que ele já está muito misturado uma com a outra, né? Então aqui, ó, esse AB seria como se fosse uma figura só, né? Então, se é uma figura só, a gente tem a base normal, a base vezes a altura dividido por 2, ó, que é de A para B até C, né? Então fica só uma figura. Que essas outras ali, eu não sei se vocês entenderam, ele funciona mais ou menos como a contagem de quantos triângulos fica dentro de cada espaço, né? Então, para a gente ir de A, C até D, ó, a gente iria contar aqui dentro, ó, 4 triângulos, né? Para ir na sequência das letras, A, B, C, D. Para a gente ir aqui do A até o E, que é o espaço que está colocado aqui, né? A gente teria 2 triângulos aqui dentro. E aí vai indo, né? Então, nesse caso aqui de A para B, ó, a gente tem só, o triângulo normal, ABC, né? Então, a gente vai ter aí simplesmente a base, né? Só a base vezes a altura. Isso tudo dividido por 2. Ficaria só assim, né? Base vezes a altura dividido por 2, que é um triângulo só. Não tem a quantidade de triângulos que estão contadas dentro um do outro, né? E a letra B pede o seguinte: calcule a razão entre as medidas da área CDE e do triângulo ABC. Então vamos lá fazê-la aqui, né? Ó, o triângulo CDE, né, ficaria esse triângulo aqui, né? Ó. Essa figura aqui, né? CDE. Aí lembra lá que a base, né? A base é a base por 4, né? Porque são 4 partes divididas, né? A base do triângulo todo, ABC, né? São os 4 pedaços que eles foram divididos aqui. Então a gente tem um dividido para 4. Então, como aqui a gente tem 2 espaços, né? Então, quando a gente for fazer essa resolução aqui, né? Quando a gente for multiplicar aqui, esse 4 aqui, né? Ou seja, vai ficar 2 vezes 4, ele vai vir para cá como 8, né? Então, é como se a gente tivesse 4 na figura toda por 2 trabalhada, né? Então, a gente teria 8. Então, a gente teria essa divisão, né? E o triângulo ABC, a gente já viu que ele é a base vezes a altura dividido por 2. Como a gente já sabe que essa divisão de fração aí ela não vai existir, né? Então como é que a gente calcula ela? A gente repete a primeira fração, que é o BH sobre 8, troca esse dividir por vezes e inverte a segunda fração, né? O 2 vai para cima e o BH vem para baixo. Então isso aqui vai dar a razão que a gente quer encontrar, né? Por quê? Porque eu consigo aqui, né, ó, cortar esse BH por esse BH. E o que vai sobrar aqui vai ser o 2 oitavos, que a gente consegue fazer a simplificação dele aqui por 2, né? A gente consegue simplificar por 2 e consegue simplificar aqui por 2.
que no final aqui a gente vai ter a razão de 1/4, né? Ou seja, de uma figura, né? Que é o que a gente está vendo aqui, né? Ó, o triângulo ABC, né? ABC, em relação ao outro, ele está dividido em 4 partes, né? Então a gente pegou um triângulo aqui de 4, né? A gente pegou aqui, né? O CDE. A gente pegou um triângulo de 4 partes que tinham lá. Então a razão, né? Só em olhando a figura a gente já entende, né? Que a gente pegou um triângulo de 4 partes. A gente pegou a formação de um triângulo de 4 partes que podem ser formadas, viu? Então aí finaliza a nossa correção de hoje.